Olá, essa é a nossa aula de número 21 do nosso curso de Física e Matemática. O título da aula é Problemas Bidimensionais, Equação de Laplace no disco. Na última aula, nós aprendemos a resolver um problema importante em duas dimensões espaciais, que é o problema da membrana vibrante. E agora nós vamos aprender a tratar um outro problema envolvendo uma outra equação de outra natureza, chamada equação de Laplace, no disco, ou seja, num disco de raio R, impondo certas condições de Dirichlet não homogêneas na borda, no círculo que envolve esse disco que nós vamos considerar. Esse é o nosso plano da aula. Primeiro nós vamos descrever o problema que nós estamos considerando, depois nós vamos iniciar a resolução desse problema pelo método de separação de variáveis, mais uma vez. Depois nós vamos encontrar a solução geral do nosso problema utilizando o princípio de sobreposição e depois nós vamos fazer algumas manipulações na solução que nós obtivermos de modo a reescrevê-la numa forma de uma equação de uma integral. Isso envolve deduzir uma fórmula muito importante chamada fórmula de Poisson e depois vamos discutir as virtudes dessa fórmula de Poisson na discussão de propriedades qualitativas da nossa solução e generalizações da própria solução. Nessa aula nós vamos discutir a solução da equação de Laplace no interior de um disco de raio R sob condições de Dirichlet não homogêneas na fronteira. No que consiste a equação de Laplace? A equação de Laplace é essa equação que vocês aqui veem, Laplaciano de U igual a zero. Esse é o nome que se dá para a equação de Laplace, aliás, em qualquer dimensão, seja em uma, duas, três dimensões, sempre que nós tivermos um problema de resolver essa equação, ela é chamada de equação de Laplace. Esse símbolo que aqui aparece é o chamado operador Laplaciano. E já vamos especificá-lo, inclusive, no nosso contexto. E o problema que nós estamos querendo considerar envolve a equação de Laplace em duas dimensões e, mais especificamente ainda, dentro de um disco. Já vamos esclarecer isso. Note-se que trata-se de uma equação linear e homogênea, o lado direito é igualado a zero, de segunda ordem, porque o Laplaciano envolve, no máximo, derivadas segundas em relação às coordenadas, isso é bem claro em coordenadas cartesianas. E essa equação aparece em muitos problemas da física, como na eletrostática, na mecânica dos fluidos, na teoria da difusão de calor e vários outros problemas, ou várias outras áreas da física. Ela surge também de maneira importante na matemática, a saber, no estudo de funções analíticas de uma variável complexa. Se vocês tiverem uma função analítica de uma variável complexa, tanto a sua parte real quanto a parte imaginária satisfazem esta equação que está descrita aqui, daí a importância e a relevância dela. Bom, vamos agora considerar mais especificamente o nosso problema. Imagine que vocês tenham no plano um disco de raio R, como indicado aqui em verde. Nós desejamos impor que nesse círculo que limita o nosso disco, a função U, que satisfaz a equação de Laplace, não seja qualquer coisa, ela seja dada por uma certa função especificada. Esse é o problema que nós queremos resolver, encontrar soluções da equação de Laplace no interior do disco e de sorte que na fronteira ela assuma uma função, um certo valor dado. Aos poucos nós vamos tornar esse problema um pouco mais preciso, mas muito importante para que nós o façamos é tentar descrever esse problema em termos de coordenadas polares no plano. Como é evidente pelo desenho, usar coordenadas cartesianas não é muito adequado nesse caso, muito mais interessante é usar coordenadas polares, por isso deixe-me gastar algum tempo fazendo uma descrição do que são esse sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas, os pontos do interior do disco são descritos por duas variáveis, r e θ, r sendo um número que passeia entre 0 e r maiúsculo é o raio do disco, e θ sendo um ângulo que passeia entre menos π e mais π. E elas são definidas de acordo com o seguinte esquema. Aqui vocês veem reproduzido o nosso disco de raio R é o raio desse disco, aqui O é o centro do disco. E se nós colocarmos o sistema de coordenadas cartesianas x, y, que aí estão indicados, se eu tomar qualquer ponto P, eu posso descrever as coordenadas desse ponto por x e y. Claro. No entanto, é muito mais interessante usar outras variáveis, as variáveis R e θ, que eu já mencionei.
R sendo a distância da origem até o ponto P, e θ sendo esse ângulo medido a partir do eixo x positivo, que é feito por essa linha que conecta o ponto O com o ponto P. É muito fácil de ver que R, por ser justamente a distância de P até O, ele é expresso em termos das coordenadas cartesianas de P, x, y, dessa forma, R é a raiz quadrada de x2 mais y2, e θ, que é esse ângulo aqui, é o arco tangente de y sobre x. Percebam que a tangente desse ângulo é justamente y dividido por x. Respectivamente, a gente pode escrever x e y em termos de r e θ. X é r vezes o cosseno θ, esse comprimento vezes o cosseno do ângulo, que projeta na horizontal, ou y é r vezes seno de θ, como vocês veem aí escritos também. Essas duas expressões, então, permitem escrever r e θ em termos de coordenadas cartesianas x e y, ou vice-versa, permite escrever as coordenadas cartesianas x e y de um ponto qualquer dentro do círculo, em termos das coordenadas polares, r e θ. Dentro do disco, é claro, evidente que r está limitado ao valor R maiúsculo. Esse R pequeno, o raio, varia entre 0 e o raio do disco, que é R maiúsculo. Pois bem, nós sabemos que em coordenadas cartesianas, o operador laplaciano é dado por essa expressão, que aí está, é a soma das derivadas segundas em relação a x e y. Como nós estamos tentando fazer tudo em coordenadas polares, é interessante a gente expressar esse mesmo operador usando coordenadas polares, r e θ. Isso pode ser feito, e o resultado é essa expressão que vocês aqui veem. Se vocês usarem coordenadas polares, o laplaciano se expressa dessa maneira. 1 sobre a derivada segunda em relação à variável r, mais 1 sobre r, derivada primeira em relação a r, e depois 1 sobre r2, derivada segunda em relação a θ. É uma expressão diferente, como vocês veem, da expressão em coordenadas cartesianas. Eu não vou demonstrar para vocês completamente, com todos os detalhes, como é que se mostra isso. Há várias maneiras de mostrar. A mais pedestre, no entanto, eu vou indicar para vocês, que consiste no seguinte. Se vocês usarem a regra da cadeia, então a derivação em relação a x é dada por dr dx ddr mais dθ dx ddθ. E, analogamente, a derivada parcial em relação a y pode ser escrita como dr dy ddr mais dθ dy ddθ. Agora, vejam, nós sabemos calcular essas derivadas parciais que aparecem aqui de r e θ em termos de x e y, porque nós temos fórmulas explícitas que dão r e θ em função de x e y. Então, é só ter o trabalho de calcular essas derivadas, que pode ser feito numa tarde chuvosa, por exemplo, e vocês fazem essa conta, colocam aqui, e tem as derivadas primeiras de x e y, as derivadas parciais primeiras de x e y, expressas diretamente em termos de coordenadas polares. Notem, no entanto, que no laplaciano aparecem as derivadas segundas. As derivadas segundas em relação a x e y são simplesmente o quadrado disso aqui, quer dizer, esses operadores aplicados a si mesmo uma vez. Então, além de fazer essa conta, vocês têm que fazer como calcular o quadrado desses operadores, o quadrado desse, aplicar ele sobre si mesmo, e aí depois de algumas continhas, talvez uma outra tarde chuvosa, vocês chegam nessa expressão que aqui está, que fornece o laplaciano escrito em coordenadas polares diretamente. Bom, isso posto, né, deixa eu fazer mais uma mudança. A nossa função que nós queremos encontrar é uma função de x e y, a gente chama de u de x e y. Ela representa a solução da equação de Laplace que nós estamos procurando. X e y, no entanto, em coordenadas polares, se escrevem assim, x é r cosseno θ e y é r seno θ. Deixa eu chamar essa função de v de r e θ, já que é uma função escrita assim, dependente de r e θ. Notem que é igualmente a mesma coisa, eles representam a mesma grandeza física, por exemplo, um potencial elétrico ou algo similar, apenas a gente usa variáveis diferentes para descrever. A equação de Laplace fica laplaciano de v igual a zero e, portanto, ela assume essa forma que vocês aqui veem, onde surge aqui a derivada segunda de v em relação a r, surge a derivada primeira de v em relação a r e a derivada segunda de v em relação a θ. Percebam também o aparecimento desses fatores, 1 sobre R2 e 1 sobre R multiplicando os termos.
Trata-se, como sempre, de uma equação de segunda ordem, envolvendo R e θ, há inclusive um termo adicional novo, que contém uma primeira derivada em relação a R, coisa que não ocorria quando a gente utilizava coordenadas cartesianas. Mas não faz mal, essa forma para muitos propósitos é mais apropriada do que a forma anterior, Laplaciano de U igual a zero, Laplaciano escrito em coordenadas cartesianas. Fisicamente é a mesma coisa, matematicamente também, desde que nós façamos a transição corretamente entre coordenadas cartesianas e polares e vice-versa. Agora notem que com isso a gente pode expressar de maneira mais precisa o que nós queremos impor como condições de contorno. As condições de contorno consistem no seguinte: se eu considerar o raio do disco, o raio em que a variável R pequena assume o valor R grande, o que nós queremos impor é que nesse raio, nesse círculo que descreve os limites da fronteira do nosso círculo, a função v de r θ, a gente quer que ela assuma um valor f de θ, onde f é uma função fixa, isso para todos os valores de θ. Então, nós estamos fixando dessa maneira uma condição na qual a função v, nos limites do sistema, ou seja, quando a variável r assume o valor r maiúsculo, ela é dada por uma certa função f fornecida do nosso problema. Nós vamos aos poucos, no entanto, impor algumas condições adicionais a respeito de f. Uma delas que é óbvia é que nós desejamos que essa função seja periódica de período 2π. Aliás, aqui eu queria chamar a atenção de vocês em um ponto muito importante, que é o seguinte. Deixa eu voltar algumas transparências atrás. Nessa descrição que aqui está, nós temos um ponto P de coordenadas polares R e θ, e percebam o seguinte fato muito importante. Se eu pego esse ponto P e dou uma volta de 2π, fixo o R maiúsculo, o R minúsculo, e faço a variável θ variar de R, de θ até θ 2π, eu dou uma volta, mas volto exatamente na mesma posição. Ora, isso significa dizer que a nossa solução, a nossa função v, tem que ser uma função periódica de período 2π, porque quando passeio com a variável θ e acrescento θ mais 2π, eu volto para o mesmo ponto e, portanto, a função v tem que assumir o mesmo valor. Por causa disso, nós estamos procurando soluções desta equação que aqui estão, que satisfaçam duas condições. Primeiro, a função v em R minúsculo igual a R maiúsculo assume um valor dado, uma certa função f de θ. E segundo, a gente deseja também que essa solução seja periódica na variável θ. Isso é muito importante, porque vai ser utilizado, vai ser imposto de maneira muito relevante no que segue, essa condição de periodicidade. É como se fosse uma condição de contorno extra, se vocês quiserem, isso aqui é uma condição de contorno. Periodicidade não é exatamente uma condição de contorno, mas algo similar que é importante considerar. Muito bem, então nossa tarefa é encontrar soluções desta equação que aqui está, que é a equação de Laplace, impondo essas coisas todas, impondo esta condição de contorno mais a periodicidade em relação à variável θ. E nossa tarefa, então, é resolver essa equação. Como é que a gente resolve? A gente aplica mais uma vez um método que nós já utilizamos em diversos outros problemas, em vários outros problemas, que é o método de separação de variáveis. Nós procuramos uma solução particular desta equação, da equação de Laplace, aqui está ela, que seja na forma de um produto de uma função que só depende de R, eu vou chamar essa função de E, por uma função que só depende de θ, eu vou chamar essa função de θ maiúsculo, aqui está o θ maiúsculo de θ minúsculo. E, muito bem, substituindo então esta forma da solução na equação de Laplace, a gente chega nessa expressão que está aqui embaixo. Aqui, no primeiro termo, a gente tem a derivada segunda de v em relação a r. Essa derivada segunda vai incidir apenas na função e produzir a derivada segunda de e vezes θ, que não é diferenciável por r. O segundo termo é 1 sobre r vezes dv de r. E como toda dependência em r está aqui, vai aparecer aqui apenas a derivada de e em relação a r, a primeira derivada vezes θ. O último termo é 1 sobre r2, aqui está 1 sobre r2, e não é diferenciável em relação a θ, portanto ele é posto aqui multiplicando apenas, e aqui aparece a derivada segunda da função θ em relação a θ, que corresponde a essa derivação parcial. Então a gente obtém essa equação que aí está,
E o que nós fazemos? A primeira coisa que nós fazemos, aqui eu reescrevi simplesmente a solução, a mesma equação que eu tinha escrito na transparência interior. O que eu faço agora é multiplicar essa equação por R2, vocês veem que tem um R2 aqui, e dividir por E vezes θ. E se vocês fizerem isso, vocês chegam nesta equação que está escrita aqui. Perceba, esse termo aqui vai aparecer um R2 aqui, porque eu estou multiplicando por R2, esse aqui vai aparecer um R, e esse aqui vai matar o 1 sobre R2. E aí, quando a gente divide por E vezes θ, isso aqui, o θ se cancela, fica E duas linhas sobre E, que é o que está aqui. E linha sobre E, θ se cancela de novo. E no último termo, o que se cancela é o E, com esse E aqui, sobra apenas θ, duas linhas vezes dividido por θ. Essa é a equação que a gente obtém por esse procedimento. É similar, distinto, mas similar ao que nós fizemos no problema da corda vibrante, o que nós fizemos na equação de difusão de calor, o que nós fizemos no problema da membrana. Apenas a forma é diferente, mas as ideias são as mesmas. Agora, o que eu faço é simplesmente passar esse termo para o outro lado e a equação fica assim, só troca o sinal aqui. E aí, de novo, a gente faz aquela observação que já repetimos tantas vezes. O lado esquerdo, por milagre, só depende de R, da variável R, em pequeno, e o lado direito só depende de θ. E, de novo, para que uma igualdade dessa seja possível, é forçoso que ambos os lados tenham igual a uma mesma constante, sigma ao quadrado. Esse é o nome que eu dou para essa constante. Então, a gente tem a igualdade disso com sigma ao quadrado e disso aqui com sigma ao quadrado também, sigma sendo uma constante. É, de novo, uma constante de separação que surge nesse processo conhecido como método de separação de variáveis. Percebam que nós temos, então, aqui duas equações. Uma equação que é a igualdade entre isto e isto, e outra é a equação e igualdade entre isto aqui e sigma 2. São duas equações que são essas equações que vocês veem escritas aqui. A primeira equação envolve só θ e a segunda só e é com função de R. São, portanto, duas equações separadas, mas não desacopladas, porque percebam que o mesmo sigma aparece nas duas equações. Agora, o que nós vamos fazer é tratar dessas duas equações e encontrar suas soluções, e isso é o que nós faremos, impondo condições de contorno, como nós veremos, e também, de maneira muito importante, vai aparecer a condição de periodicidade na variável θ. Pois bem, primeiro deixa eu considerar a equação de baixo quando sigma é igual a zero. Quando sigma é igual a zero, esse termo aqui morre e a equação fica só dessa forma. R duas linhas, E duas linhas, mais R, E' igual a zero. E é uma tarefa muito simples que a gente deixa a vocês constatarem, que há duas soluções independentes dessa equação. Uma é aquela na qual E é constante. É facílimo de ver, porque se E é constante, a derivada segunda e a primeira se anulam, portanto, essa equação aqui é satisfeita. Outra solução é a solução E de R igual ao logaritmo de R. É muito fácil de ver que com o logaritmo de R, essa solução, a equação também é satisfeita. Vejamos, a primeira derivada do logaritmo é 1 sobre R, mata esse R aqui, isso aqui fica 1. E a derivada de a segunda do logaritmo é a derivada de 1 sobre R, que é menos 1 sobre R2. Cancela o R2, fica menos 1 aqui na frente, menos 1 mais 1 igual a zero. Então, essas são, de fato, duas soluções e duas soluções independentes. E, como exercício, nós recomendamos vocês verificarem isso, se não vem isso de imediato. Agora, essas duas soluções, eu tenho o seguinte comentário a fazer sobre elas. A segunda delas, que é logaritmo, ela tem que ser descartada, ela não nos presta para nada. Por quê? Porque a função logaritmo diverge horrivelmente em R igual a zero. E R igual a zero é simplesmente o centro da membrana. Não há por nenhuma razão de por que a gente querer uma solução que seja divergente no centro da membrana. Então a gente joga fora essa solução se a gente quiser que a solução seja a solução para V e, portanto, para U seja contínua na origem. Então a gente joga fora essa solução por causa dessa divergente. A primeira solução a gente pode mantê-la sem problemas. E vamos agora passar para outra equação, que é a equação para θ. Essa equação é essa equação que está aqui, exatamente a equação que nós tínhamos escrito anteriormente. E que soluções ela tem? Bom, vamos analisar caso a caso. Quando sigma é igual a zero, percebam que isso aqui é zero. Portanto, a equação fica θ das duas linhas igual a zero.
e a solução disso é θ igual a alfa mais beta vezes θ. Essa é a única função cuja derivada segunda é zero, uma linha reta na sua dependência em θ. Agora, o problema é que essa função θ que nós estamos procurando, ela tem que ser periódica de período 2π. E essa função que aqui está, evidentemente, não é periódica de período 2π. Ela cresce linearmente com θ. Nenhuma função que cresce linearmente com θ, e isso para todos os valores de θ, pode ser linear, pode ser periódica. Por exemplo, em θ igual a zero, ela vale alfa, mas em θ igual a 2π, ela vale alfa mais 2π beta. Não são a mesma coisa, exceto se beta for igual a zero. Portanto, se a gente deseja uma solução periódica, a gente tem que impor que beta é igual a zero, em cujo caso θ é simplesmente uma constante, a saber, essa constante que eu chamei de alfa. Portanto, quando sigma é igual a zero, o que a gente conclui? A gente conclui que θ é uma constante e também a nossa função e também é uma constante. Isso que acontece quando sigma é igual a zero. Pois bem, vamos adiante. Vamos tratar do caso em que sigma é diferente de zero. Quando sigma é diferente de zero, essa nossa equação que aqui está é uma velha conhecida, essa é a equação do oscilador harmônico. E aqui está a solução dessa equação. θ é uma combinação linear de senos e cossenos de sigma vezes θ. Essa é a solução geral dessa equação, onde A e B, essas duas coisas que aparecem aqui, são constantes ainda indeterminadas. Agora, o que é que nós podemos falar sobre essa solução? De novo, a gente recorda aqui que a gente deseja soluções periódicas na variável θ. Isso existe uma condição que faz dessa função θ, escrita dessa forma, uma função periódica de período 2π em relação a θ. A única condição, isso só é possível se sigma, a nossa constante de separação, seja um número inteiro, em cujo caso, então, θ se escreve como uma constante vezes cosseno de m, θ, o m aqui substitui o sigma, e analogamente seno de mθ, m sendo um inteiro, e vocês veem aqui, agora sim, nós estamos aqui diante de uma função periódica de período 2π. Se eu acrescento θ, 2π a θ, isso aqui vai ficar cosseno de mθ mais 2πm, e a função cosseno é uma função periódica, período 2π, portanto, isso aqui é o mesmo que cosseno de mθ. Analogamente, o mesmo acontece para seno. Então, somente se sigma, a constante de separação, for um inteiro, positivo ou negativo, isso por enquanto não é relevante, é que nós temos soluções periódicas na nossa solução. Então, como vocês veem, a imposição de periodicidade é muito importante, porque implica em restrições a esta constante de separação que aparece aqui, a constante sigma. Ela é restrita aos inteiros em função da condição de periodicidade que é imposta na solução. Bom, sabemos então que nosso sigma só nos interessa no caso em que ele é inteiro, seja positivo ou negativo, e voltemos com essa informação para a equação para I, no caso em que sigma é diferente de zero. A equação para I é essa equação que aí está, aqui tinha um sigma ao quadrado, eu substituí por m ao quadrado. E, bom, quais são as soluções dessa equação? Essa equação é uma equação bastante conhecida e estudada. Ela é uma equação conhecida como equação de Euler. Nós vamos discutir esse tipo de equação numa lista de exercícios proximamente. E é muito fácil encontrar soluções dessa equação. As soluções, me desculpem, eu chamei de R, mas na verdade é a letra I que devia ser utilizada aqui. As soluções são essas funções que vocês veem aí. E de R é R elevado a M, ou E de R é R elevado a menos M. Essas são as duas soluções independentes desta equação que vocês veem aqui para a função E de R. Então, esse M que aparece aqui se reflete na potência, é a mesma potência que aparece aqui e aqui com o sinal menos. Lembre-se que R é um número inteiro, que tanto pode ser positivo quanto negativo. Então, observem o seguinte, qual é o problema com essas duas soluções? O problema é o seguinte, vamos supor que M seja positivo, um inteiro positivo. Nesse caso, essa função é ok, ela se anula em R igual a zero, sem problemas com isso. Mas essa solução tem uma divergência horrível se M for positivo,
em R igual a zero. E, de novo, a gente, por causa disso, descarta essa solução da mesma maneira como nós descartamos o logaritmo quando nós tratamos o caso sigma igual a zero. Então, para m positivo, a gente descarta isso aqui. Por outro lado, se m for negativo, ocorre o contrário. Se m for negativo, isso aqui é bem comportado na origem, mas essa solução para m negativo diverge na origem. Então, sempre uma ou outra solução tem que ser jogada fora, quer a solução com m positivo, quer a solução com m negativo, só sobra uma solução que realmente é bem comportada e não divergente quando r igual a zero. Como eu disse, como exercício, a gente sugere que vocês provem que essas duas funções que aqui estão são, de fato, soluções da nossa equação diferencial. Mas agora, seguindo nossas considerações sobre o fato de que sempre uma das duas soluções, aquela especificamente que tem uma potência negativa, ela é divergente, a gente pode, por isso, se restringir, juntando as coisas, as soluções da forma r elevado a m. E agora, juntando as soluções que nós tínhamos, multiplicando uma função que só depende de r por uma função que só depende de θ, nós vemos que a solução particular que nós procurávamos tem essa forma que vocês aqui veem. Aqui está a forma que nós determinamos para a função θ, aqui é a forma que nós determinamos para a função e. Essa é a única solução não divergente em r igual a zero, para m iguais a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Para m igual a zero, vejam que isso aqui dá 1, isso aqui dá uma constante, e, portanto, v é uma constante, não tem problema, essa é uma possível solução de qualquer maneira, nós já tínhamos visto isso no caso sigma igual a zero. Nos outros casos, m igual a 1, 2, 3, etc., nós temos as soluções que nós já consideramos e nenhuma dessas soluções é divergente. Nós simplesmente descartamos as soluções não mal comportadas em r igual a zero. De novo, então, o que nós fazemos é agora evocar o princípio de sobreposição e, como essas soluções aqui são as soluções particulares que satisfazem as condições de periodicidade, nós temos que ver, de maneira geral, uma solução mais geral ela é dada pela soma de todas as possíveis soluções que nós encontramos e, portanto, a gente obtém essa fórmula para uma solução mais geral. Chama a atenção que essas constantes que aqui aparecem podem ser dependentes de m, né, exatamente como nós já fizemos em vezes anteriores. Então, essa é uma solução mais geral da equação de Laplace. Ela é satisfeita por essa equação tudo que nós queremos fazer agora é determinar as constantes AM e BM, que até o momento estavam indeterminadas. Uma observação que é muito importante para essa tarefa é constatar que essa expressão que aí está é nada mais, nada menos que uma expansão em série de Fourier da função v no ângulo θ. Lembre-se que v tem que ser periódica de período 2π e, de fato, ela tem que ter uma representação em série de Fourier, consequentemente, essa expressão que aqui está, a gente constata, vem a ser precisamente a representação em série de Fourier de v como função de θ. A gente percebe também que os coeficientes dessa expansão são Rm vezes Am e Rm vezes Bm. Esses são os coeficientes de Fourier, da expansão em série de Fourier da nossa função v. Essa é uma observação bastante importante. Por que é importante? Pelo seguinte, como é que nós fazemos para fixar Am e Bm? Aí, nesse momento que a gente evoca aquela condição inicial, aquela condição de contorno, que diz que V, ele, para R maiúsculo, ou seja, no círculo que descreve os limites do nosso disco de raio R, essa função V assume um valor fixado por uma função f de θ, que nós também assumimos, aliás, que é uma função periódica, de período 2π. Então, usando esta expressão que aqui está, impondo R igual a R maiúsculo, a gente conclui que f de θ tem que ter esta representação que aqui está. Essa tem que ser a representação de Fourier da função f em termos de AMs, dessas constantes AM e BM. Bom, da teoria das séries de Fourier nos diz que, dado que esses daqui são os coeficientes
de Fourier dessa função f de θ, da função periódica de período 2π, que a gente constata ao olhar essa solução simplesmente, né? A gente sabe da teoria das séries de Fourier que o coeficiente é a zero, quando m é igual a zero, tem que ser dado por essa expressão. Isso aprendemos no estudo das séries de Fourier. E as demais constantes são dadas dessa forma. Os AM, com m maior que zero, são 1 sobre πrm, a integral no círculo, ou seja, quando o θ varia de menos π até mais π, de f de θ', cosseno de m θ' de θ'. E analogamente, para bm, esses coeficientes aqui, a gente tem 1 sobre π, rm, integral da mesma coisa, envolvendo, no entanto, o seno de θ. Esses são os coeficientes de Fourier da expansão de f, da função periódica de f. Alguns comentários. A solução que nós obtivemos pressupõe que f seja, além de ser uma função 2π periódica, ela possui uma expansão em série de Fourier que seja uniformemente convergente, para que essa expansão que aqui possa realmente fazer sentido e possa ser interpretada como série de Fourier e forneça esses coeficientes que aqui estão. Então vamos provisoriamente assumir que isso seja assim. Eu não impus nenhuma condição sobre a função f. Vamos supor que ela tem uma série de Fourier uniformemente convergente. Isso é obtido, por exemplo, se a função f for contínua e diferenciável por partes, de acordo com os teoremas de Dini e de Fourier. Essas condições, a gente sabe que f é uma função, tem uma série de Fourier uniformemente convergente. Como eu disse, vamos provisoriamente assumir isso. Eu vou fazer alguns comentários e possíveis generalizações sobre possíveis generalizações depois. E o que eu quero fazer agora, no entanto, é pegar essa nossa solução que nós obtivemos aqui, esta solução, com os AM e BMs dados em termos dessas expressões, em termos integrais envolvendo a função f, e quero reescrever essa expressão, esta expressão aqui, essa série, que dá a solução do nosso problema, vê a solução do nosso problema, de uma maneira diferente dessas aqui. Isso aqui envolve uma série infinita. Eu quero fazer uso destas integrais aqui para escrever aquele v em termos de uma única integral. Então vem agora uma série de malabarismos que vão ser feitos naquela solução para obter algo mais palatável. E o ponto todo é o seguinte: se eu pego a nossa solução para V e substituo os AMs e os BMs pelas expressões que nós obtivemos antes, ou seja, por essas integrais aqui, se eu pego isso e coloco naquela série, vocês facilmente veem que a gente pode escrever a série dessa maneira, escrevendo como as integrais de f, de θ, aqui vocês veem, isso aqui é o termo A0 da série, e os outros termos estão escritos aqui também. Aqui a integral de f de θ cosseno de m θ' sobre RAM, esse é o AM, e a integral de f de θ f de θ', seno de m θ', dividido por RAM, esse era o nosso BM. O que eu fiz foi inserir dentro daquela somatória, aqui está a somatória, e trocar a integral pelas séries. O que vocês sabem, aprenderam, é sempre possível uma série de Fourier, seja ela uniformemente convergente ou não. Então a gente tem essa expressão, até agora não tem nada de especial nela, mas já terá, que é simplesmente uma maneira de reescrever a expressão em série da série para a função v, só que colocando a integral antes, observem também que aparece aqui explicitamente a função f de θ. Pois bem, a primeira coisa que faz essa expressão interessante é que aqui aparece uma combinação do tipo cosseno de um ângulo, cosseno de um outro ângulo, mais seno de um ângulo, seno de um ângulo, seno de outro ângulo. E por que isso é interessante? É porque existe uma relação que eu creio que seja bem conhecida de vocês, é conhecida como relação de Proust-Aferes, é um nome que se dá antigo, talvez, para ela, que diz que quando a gente tem uma coisa desse tipo, cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B, isso vem a ser o cosseno da diferença desses dois ângulos. Então eu posso usar essa relação aqui, nesta expressão, e escrever esse termo como o cosseno desse ângulo menos este. E isso é exatamente o que vocês veem aqui. A mesma expressão que estava antes, onde aparece a primeira integral e as demais integrais
envolvendo esta somatória que aqui está. Pois bem, agora isso simplificou um pouco as coisas, como vocês veem, mas ainda não o suficiente. A grande simplificação vem agora. É porque essas somas que estão escritas aqui, essas somas infinitas, elas são calculáveis exatamente. Deixa eu mostrar a vocês como é que isso é feito. O ponto todo é que a gente pode usar aquela famosa fórmula de Euler e escrever cosseno de um ângulo como sendo 1 meio de e elevado a i, esse ângulo, mais e elevado a menos i vezes esse ângulo. É uma fórmula que vocês certamente conhecem, uma das fórmulas mais importantes da física, da matemática, essa fórmula obtida por Euler. Mas com isso, vejam que aquela somatória que nós tínhamos na expressão anterior, esta aqui, se escreve como soma, uma soma de dois termos, uma envolvendo essa soma aqui, que é isso, tem o R sobre R maiúsculo elevado a M, e aqui também tem E elevado a I, uma coisa elevada a M, certo? Colocando isso aqui, esse primeiro termo vira isso, esse segundo termo vira isso. A diferença é um sinal menos aqui dentro da exponencial. Pois bem, acontece que essas duas séries aqui são muito bem conhecidas. Elas são progressões geométricas com razão R sobre R maiúsculo, E elevado a mais ou menos I θ menos θ'. Percebem? Isso aqui é exatamente o que nós temos, uma série de uma PG, de uma progressão geométrica com esta razão que está indicada aqui. E a gente sabe somar essas séries, o resultado é isso daí, essa somatória infinita. Na realidade é algo muito simples, é simplesmente essa expressão, quer para o sinal positivo, quer para o sinal negativo. Então a gente consegue determinar aquela série. A gente recomenda como exercício fazer essa conta, mas é muito simples. Basta lembrar a fórmula de uma progressão geométrica e inserindo isso de volta naquela equação. Deixa eu lembrar qual é a equação, é esta aqui. A gente percebe que essa somatória aqui é algo muito simples de se expressar. Ela é simplesmente esta função que está escrita aqui. É simplesmente pegar esses dois resultados, colocar de volta aqui, essas duas somas, pegar isso, essa somatória, colocar de volta na integral. A gente tem essa representação que está escrita aqui, que fornece diretamente a função v em termos da função f. Vejam só, não tem mais nenhuma somatória, a gente já fez as somatórias, nesse caso é possível fazer as somas. E a relação entre as duas é dada por uma integral na variável θ, percorrendo o círculo. Perceba a dependência em R maiúsculo, tá aqui e aqui, assim como aqui também. A dependência no raio do círculo aparece aqui, aqui e aqui. E a dependência no ângulo θ aparece neste ponto aqui. Essa fórmula muito bonita que está, é muito útil, tem um nome. Ela foi deduzida pela primeira vez por um importante matemático francês, Poisson, e ela é chamada de fórmula de Poisson. Uma fórmula de grande importância em várias áreas da física e também da matemática, essa fórmula que vocês aí veem. Essa fórmula representa, essa expressão, ela tem uma das vantagens, evidentemente, de ser um pouco mais, uma representação mais compacta, mais simples da solução. Tudo que a gente tem que fazer para obter uma fórmula mais ou menos explícita é calcular essa integral. Em alguns casos isso pode ser feito diretamente ou de maneira completa, senão a gente pode calcular essa expressão numericamente e obter valores numéricos para v de r e θ. Isso é infinitamente mais simples do que somar aquelas somatórias infinitas que a gente teve, e a gente encontrou, por exemplo, quando lidou com o problema da corda vibrante, da membrana, da equação de difusão em uma dimensão. Nesse problema, essas somatórias podem ser calculadas exatamente. Então, nós temos aí essa solução e há vários comentários a fazer a respeito dessa solução. A primeira delas é que é possível provar, e isso eu não vou fazer aqui em aula, mas é possível provar que essa expressão aqui representa a solução do nosso problema, mesmo quando f não satisfaz aquelas condições que eu mencionei no meio do caminho. Vocês devem se lembrar que eu fiz uma hipótese no meio do caminho, que f era descrita por uma expansão em série de Fourier uniformemente convergente. Isso, olhando essa expressão aqui, não é mais necessário, porque a expressão do lado direito é a solução do problema, mesmo que f não tenha uma expansão em série de Fourier. Por exemplo, se f não for contínua por partes,
ou não for, não satisfazer as condições do teorema de Dini, seja lá o que for, essa solução aí apresenta também a propriedade de ser, essa expressão apresenta a propriedade de ser a solução da equação de Laplace e satisfazer as condições de contorno que nós desejamos. Como eu disse, nós não vamos apresentar em aula essa demonstração, mas esse é um excelente texto que está na nossa lista bibliográfica desse curso, que contém uma demonstração. Vocês podem encontrá-la na seção 7.3 desse maravilhoso livro do professor Jairo Guedes de Figueiredo, Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais. Recomendamos bastante estudar esse livro porque é realmente uma joia. Sumarizando, nós encontramos a solução para a equação de Laplace em um disco bidimensional sob condições de contorno não homogêneas de tipo Dirichlet impostas à fronteira do disco. Nós empregamos para tal o método de separação de variáveis e o princípio de sobreposição, assim como alguns resultados da teoria das séries de Fourier. Encontramos uma fórmula integral para expressar a solução, conhecida como fórmula integral de Poisson, e discutimos as suas virtudes. Muito obrigado, até a próxima aula.